Boa noite, meus lindos e lindas. Vamos lá fazer uma breve revisão, sexto ano A e B. Naquele estilo, ó, faltando 10 minutos para o intervalo, vou bater todas as questões. É, Primeira questão, concepção de trabalho na Idade Média. A concepção de trabalho na Idade Média está diretamente relacionada com o cristianismo. Então, quanto mais trabalho você tinha que fazer, então mais pecados você tinha. Era uma relação de destino. Você estava destinado, as pessoas acreditavam que quem tinha que trabalhar é porque elas estavam destinadas a pagar os seus pecados na terra. Então tinha uma questão religiosa imbrincada nessa relação. Mas, em contrapartida, em comparação com o período anterior, o Império Romano, e a Grécia clássica, como nós vimos, considerava que o trabalho manual era para pessoas inferiores, para escravos ou até mesmo para as mulheres. Os trabalhos manuais. Então, na Idade Média, essa concepção muda. Então, agora na Idade Média, não é inferior mais. A questão não é essa. É em relação aos pecados e que a pessoa está destinada, a partir do lugar de nascimento, a cumprir aquela missão. Questão número 2. Distinção entre escravidão e trabalho livre. É importante frisar que durante a Idade Média não existiu escravidão. Servidão pode ser análogo, parecido em algum momento, quando a gente for ver a cobrança de impostos, com a escravidão, mas não era escravidão. Apesar da palavra vir, o termo vir de escravidão, os servos significar escravidão. Então, nós temos a questão 2 e 3. Qual a distinção básica aqui? Que o servo, ele poderia escolher onde ficar, onde trabalhar, em qual feudo ele iria trabalhar. Poderia haver a guerra, ele poderia se locomover daquele local, ter necessidade de se locomover. Era uma relação mais direta com o senhor feudal, no qual ele pedia proteção e ele produzia na terra, e essa produção na terra ele pagava uma parte aqui, o imposto, a covéia. Ele tinha que, durante um período de tempo, como eu vou explicar mais detalhadamente quando eu chegar na questão 8, então eles tinham que ficar um período de tempo trabalhando para o seu feudal. E aí tem outra série de impostos aqui. Mas a mobilidade social, a gente já viu, até a partir do filme Coração de Cavaleiro, era muito difícil você mudar socialmente, ou seja, um camponês virar um nobre, virar um cavaleiro, virar um bispo, era muito difícil. Então, geralmente, a pessoa nascia na terra, virava agricultor, camponês, servo, são a mesma coisa nesse período, ia morrer lá, nessa terra. E a terra provavelmente ia passar para os filhos, e os filhos iam ser súdito dos filhos do senhor feudal, que tinha sido o senhor feudal do pai dele. Ok? Então, a questão 2 e 3 sobre a distinção entre escravidão e trabalho livre durante o período medieval. 4. Características básicas do feudalismo. Nós temos algumas características básicas, eu não coloquei todas aqui, mas a primeira é descentralização política. Por quê? Passamos por um processo de ruralização nesse período. Lembra no Império Romano, as cidades, as estradas, a Pax Romana? Então, as estradas elas vão se deteriorando aos poucos. As pessoas saem dos centros urbanos, das cidades, e começam a ir para o interior. Começam a ir para as fortificações, os castelos. Como veremos aqui, ó, estrutura da sociedade medieval, questão número 9. Então, o feudo ele é composto pelo castelo, pelo manso senhorial, pelas terras comunais, pela floresta. Então, essa estrutura do feudo, que é uma estrutura político-econômica, ela é descentralizada politicamente, porque cada senhor feudal tomava conta do seu feudo e tinha uma administração específica que o senhor feudal ditava. Contudo, todos respeitavam os parâmetros cristãos porque eram católicos. Todos eram católicos nesse período. No mundo ocidental, é claro. Descentralização política, mão de obra servil e a estrutura político-administrativa, o castelo. Então nós temos essas características principais do feudalismo, que é o feudo, que é onde tem o castelo, o manso senhorial, as terras comunais, a floresta, o rio,
tudo pertence ao senhor feudal. Mas aqui, a descentralização política, a mão de obra e a estrutura feudal, o feudo, são características básicas desse sistema, né, político e econômico chamado de feudalismo. Relações entre os senhores feudais e os servos. Era uma relação mais direta, não era uma relação... os servos dependiam de proteção, como eu falei anteriormente. Os servos pediam proteção aos seus senhores. Em troca, o que era que os senhores faziam? Cobravam os impostos. Em época de guerra, esse camponês ia ser o soldado em algum momento, comandado por algum nobre e cavaleiro. Então, os senhores feudais, eles cediam a terra era dele e a terra era considerada poder. Quanto mais terra, mais poder. Então, a terra era do senhor feudal. Ele permitia que os servos trabalhassem na sua terra. Contudo, durante um ano, o servo teria que trabalhar para ele durante 2 ou 3 meses, trabalhar na terra para o senhor feudal. No restante do ano, o servo poderia trabalhar para ele. Inclusive, ele poderia produzir uma quantidade excedente de alimentos, além do que ele consumiria, e vender nas vilas, fazendo com que um certo comércio se fortalecesse. Lembrando que o dinheiro meio que desaparece, o dinheiro foi utilizado durante a Roma Antiga, mas não muito. As moedas, né, de prata, algumas moedas de ouro, agora são essencialmente trocas de produtos mesmo. O que se excedeu na produção, os camponeses vão lá nas vilas ou migram de uma vila para outra e fazem um comércio de trocas. Questão 5 e 6 é sobre as relações entre os senhores feudais e os servos. Espero que tenha ficado claro, que todo mundo tenha entendido, ok? Então, a Igreja Católica, questão número 7. Ela vai ser predominante, ou seja, nós temos um processo no século I da morte de Cristo, nascimento e morte de Cristo, depois as pessoas vão ser católicas. E aqui a gente viu que existe uma estrutura hierárquica muito forte dentro da Igreja Católica. Então, lá pelo século VI depois de Cristo, século V, a Igreja Católica ela se torna dominante em toda a Europa. Então, nós temos estruturas com monges, padres, bispos, arcebispos, cleros, e todos são católicos. Questão tipos de imposto na Idade Média. Eu falei sobre a corvéia, que é esse período de tempo em que você tem que trabalhar na casa do rei. Talha, que é parte da produção sua durante os meses que você trabalhou. Que você não, que os servos trabalharam na terra, eles tinham que ceder uma parte da produção deles para o senhor feudal. E as banalidades? As banalidades eram que o senhor feudal, dentro do feudo, da estrutura do feudo, lá do castelo, da vila, dos muros ao redor do castelo, ele tinha engenho, ele tinha moinho, ele tinha ferramentas, ele tinha um arado, ele tinha um gado. Então, toda vez que o camponês utilizasse, ele teria que pagar uma taxa. Essa taxa é chamada de banalidades. Toda vez que o camponês precisasse utilizar os aparatos do rei, então, os instrumentos do rei, a estrutura do feudo, ele tinha que pagar esse outro imposto aqui, banalidades. Existe outro imposto, que é o da mão morta, mas eu não vou cobrar na prova. Só a título de curiosidade. Eu sou um servo, meu pai morreu, eu tenho que pagar o imposto da mão morta para o senhor feudal, para eu continuar podendo explorar a terra. Ok? Sociedade medieval. A estrutura da sociedade medieval. Ficha xadrez. Eu já expliquei aqui em sala de aula, mas como uma revisão eu vou falar novamente. Nós temos o castelo, que é considerado a fortificação representada pela torre no xadrez. A rainha, o rei, que são estruturas que posteriormente vão virar, né? O senhor feudal e a senhora feudal vão virar futuramente o rei e as rainhas. Aquela história que eu falei do sucerano dos suceranos, que vai ter muitos vassalos. Então, nós temos o rei e a rainha, o senhor feudal e a senhora feudal, a torre, os bispos, que representam o poder da Igreja Católica, os cavalos, que representam a nobreza, os cavaleiros, e quem fica na linha de frente? Os servos, ou seja, os peões. Então nós temos a estrutura da sociedade medieval,
nesses termos, ok? Para a gente finalizar, extrapolei meu tempo, não tem problema, vou esticar um pouquinho. As mulheres na Grécia, em Atenas e em Esparta. As mulheres em Atenas, elas eram educadas para o lar, para os afazeres domésticos. Elas não tinham não eram consideradas cidadãs. E o amor só era possível entre os gregos, claro, eles consideravam entre homens. Que entre um homem e uma mulher não poderia haver amor. E as mulheres deveriam só ter filhos e cuidar do lar e cuidar das crianças, receber uma educação de cuidar da casa mesmo. Veja que essa estrutura acaba se reproduzindo até hoje. Em pleno século XXI, alguns homens ainda pensam que as mulheres têm que, de fato, trabalhar só com serviços domésticos. O que não é assim, já desconstruímos isso. As mulheres são tão capazes quanto os homens. Em detrimento da cultura espartana, em Esparta, as mulheres iam para o acampamento militar, com os meninos iam também. Lembrando que Esparta é uma sociedade altamente militarizada, os meninos iam muito cedo, em torno de 7, 8 anos para o acampamento militar, e ficavam lá até a idade adulta, recebendo o rígido treinamento militar. As meninas também iam. Elas iam, só que à noite elas voltavam para casa, elas iam para o acampamento militar durante o dia, à noite elas voltavam para casa e receberiam a educação do lar, a educação de como seria para criar os próprios filhos. E aí a mulher ateniense, a mulher romana, desculpem, muda um pouco toda essa lógica. A mulher romana, ela tem um nível mais de independência, apesar ainda de não ser considerada cidadã de fato, e exercer todos os poderes. Lembrando que em ambas as sociedades, elas não tinham direito de escolha, por exemplo, com quem queriam se relacionar. As mulheres não tinham esse direito, então elas tinham que se submeter ao direito dos pais ou dos irmãos mais velhos, que no caso do falecimento dos pais, os irmãos virariam tutores. Num período romano, há uma certa autonomia maior das mulheres, elas começam a participar um pouco mais das atividades públicas, existe representação como as deusas, mas aí, na Idade Média, mais uma vez, a gente tem... as mulheres voltam a ser menosprezadas de alguma forma, né? Por causa de outras histórias que eu não vou entrar no mérito aqui, porque a revisão acabou, e eu só vou cobrar até as mulheres de Atenas na prova, não vou cobrar, desculpem, as mulheres romanas, não vou cobrar as mulheres na Idade Média. Então estudem até Mulheres Romanas, capítulo 3 e 4 do módulo 4, trabalho na Idade Média, mulheres na Antiguidade Clássica e mulheres em Roma, e as mulheres romanas. E aí no final vai ter duas questõezinhas abertas, que não deu aqui, as questões abertas que serão sobre mulheres, ok? Estudem, um abraço e até segunda-feira. Valeu!